Um papo muito sério para você que tem 40 ou mais. É de 40. 40 ou mais. Oferecimento White, líder mundial em saúde feminina. Eu só quero ser. É, Cláudio, hoje é muito sério mesmo, viu? Porque nós vamos falar aqui sobre os riscos cardíacos. Sabe, doenças do coração. Você se lembra, minha amiga, algum tempo atrás, você falava em infarte, você estava falando de homem. Sempre, não é? De repente as mulheres começaram também a aparecer com infarto e tal. Será que é porque a gente leva uma vida mais estressada? Será por causa da dupla jornada de trabalho? Será por causa da pílula? Por que será? Para responder todas essas questões, está aqui comigo com muita alegria mais uma vez o nosso coordenador científico do 40 ou mais, Dr. César Eduardo Fernandes. Dr. César, boa tarde. Muito obrigada pela sua presença. É verdade que as mulheres estão tendo mais infartos do que os homens já? Boa tarde, Isabel. Sem dúvida, as mulheres hoje elas têm uma incidência de infarto do miocárdio pouco comum em outros tempos. As razões são várias, você listou vários fatores de risco, hoje mais evidentes nas mulheres do que em tempos anteriores. As mulheres elas trabalham fora, têm dupla jornada de trabalho, o que incrementa o nível de estresse dessas mulheres, diminui o tempo de lazer. Essas mulheres, em geral, têm uma dieta inadequada, ingerem mais gordura, são mulheres que fumam. Então, hábitos antes puramente masculinos são hábitos que as mulheres dos dias de hoje, com essa igualdade desejável entre homens e mulheres, elas passam a ter. Não bastasse isso, as mulheres estão vivendo muito mais. As mulheres passam pela menopausa e têm uma longa expectativa de vida de cerca de 25, 30 anos depois da menopausa. Quer dizer, hoje dá tempo delas terem um problema cardíaco. Será que antes morriam antes? Muito bem lembrado. Quer dizer, hoje o infarto do miocárdio acomete as mulheres com muito mais frequência depois da menopausa do que antes da menopausa. Sabe-se hoje que existe um fator que protege as mulheres contra o infarto do miocárdio, que existe antes da menopausa, que são os hormônios produzidos pelos ovários, e que após a menopausa, não havendo mais produção dos hormônios femininos, as mulheres perdem essa proteção natural expostas. que tinham anteriormente. Hormônio é uma palavra-chave aí, porque a gente tem a impressão que a pílula, porque você ouve do seu ginecologista assim, pílula com cigarro, não. Pílula também é o hormônio, não é? Quer dizer, e o hormônio da reposição hormonal vai proteger a mulher do risco cardíaco? Eu acho que essa questão que você está abordando é a fundamental. O hormônio que se usa em pílula anticoncepcional é absolutamente diferente do hormônio que se usa em terapêutica de reposição hormonal. Os hormônios que se usam em pílulas anticoncepcionais, por sua vez, são muito diferentes atualmente desses mesmos hormônios que eram usados no passado, nas antigas pílulas. Se aquelas antigas pílulas anticoncepcionais incrementavam o risco de doença cardiovascular, as atuais pílulas para mulheres jovens não fumantes, essas mulheres praticamente não alteram o risco de doença cardiovascular. Agora, a mulher que tem acima de 35 anos de idade e que é fumante, essa mulher não pode usar pílula anticoncepcional, mesmo as atuais pílulas com baixa dose de hormônio, com alta eficácia contraceptiva, mas que para essas mulheres fumantes existe um risco aumentado. É uma combinação que não dá certo mesmo, né? Não, cigarro com pílula acima dos 35 anos está contraindicado. Agora, o importante é dizer de que os hormônios usados em terapêutica de reposição hormonal, que são os hormônios naturais, femininos, aqueles que o ovário dessa mulher produzia quando ele funcionava adequadamente, esses hormônios administrados às mulheres na pós-menopausa protegem essas mulheres do elevado risco cardiovascular que elas têm nesse período da vida. E as fumantes? São protegidas? As fumantes depois da menopausa, ao uso da terapêutica de reposição hormonal. As fumantes têm um risco muito maior de ter infarto do miocárdio do que as não fumantes. E por essa razão, depois da menopausa, elas têm muito mais proteção cardiovascular do que, inclusive, o hormônio. Agora, a nossa amiga lá em casa já deve estar cansada de ouvir essa
tal, não come gordura, toma remedinho para eliminar a gordura, faz a dieta não sei o quê. Continua valendo tudo? Se cuidar sempre é importante. Então, ter uma vida mais saudável, uma vida com menos estresse, se é que possível ter uma vida com menos estresse nos dias atuais, particularmente essa mulher que tem dupla jornada. Praticar exercícios físicos, ter uma dieta com uma ingestão calórica adequada, ou seja, não comer muita quantidade de alimentos para que essas mulheres não engordem. Lembrando que as mulheres, quando engordam, gordura do tipo masculino, gordura do tipo maçã, gordura abdominal, porque é uma gordura de muito risco para a doença cardiovascular. Então, esses hábitos de vida devem ser orientados para minimizar o risco das doenças cardiovasculares. Agora, uma mulher que já é cardíaca, que ela já apresentou algum problema, ou já sofreu até um infarto e tal, ela também pode fazer reposição hormonal? Ela também vai se beneficiar? Eu entendo que sim. Essa matéria é controversa, a gente vai encontrar opiniões discordantes no meio acadêmico, no meio médico, mas eu estou plenamente convencido de que, passado o episódio agudo de infarto do miocárdio, essas mulheres, quando em terapêutica de reposição hormonal, também têm diminuído o risco de um novo infarto. Ou seja, uma mulher que já teve um infarto, ela tem uma chance muito maior de vir a ter um novo infarto do miocárdio. O infarto do miocárdio tende a ser mais grave nas mulheres do que nos homens. Por quê, doutor? As mulheres, elas respondem pior à terapêutica de revascularização, a chamada ponte de Safena. O infarto tende a ser mais extenso e a mortalidade nas mulheres pós-infarto é maior comparado aos infartos no homem. Então, essas mulheres, passado o infarto do miocárdio, eu acho que elas se beneficiam da terapêutica de reposição hormonal. Agora, como é que eu sei se eu estou correndo risco de infarto ou não? Eu acho que qualquer médico, o médico está treinado a atender mulheres, o ginecologista, que é o clínico da mulher hoje, e falo à vontade, porque eu sou um ginecologista de muitos anos, ele está absolutamente treinado a identificar essas mulheres. Quem são essas mulheres? Aquelas mulheres que têm antecedentes familiares, que nos contam que pais, tios, avós tiveram infarto do miocárdio, particularmente se esse infarto do miocárdio ocorreu cedo, antes dos 55 anos de idade, mulheres que são hipertensas, mulheres que têm colesterol elevado, mulheres obesas, mulheres diabéticas, enfim, um ginecologista treinado tem todas as condições de identificar essas mulheres e, quando necessário, encaminhar o cardiologista para tratamento adequado. Não tem jeito, viu, minha amiga? De 40 ou mais, a gente tem que ir ao médico com a mesma frequência e do mesmo jeito que a gente, e o mesmo espírito que a gente vai ao cabeleireiro, que é para se cuidar, que é para ficar bonita por fora e bonita por dentro e viver com saúde. Dr. César Eduardo Fernandes, muito obrigada pela sua presença no 40 ou mais. Obrigada, Clau. Um abraço para você e bom fim de semana para todos. Da sua vida, sua história. 40 ou mais. Oferecimento White, líder mundial em saúde feminina. Um beijo, Isabel Vasconcelos, todas as terças aqui com 40 ou mais.